alegramos muito com a vida de cada um, alguns que, depois de um bom tempo sem aqui conosco participarem, aqui estão conosco, não vou dedurar ninguém. Bom saber que tem aqui algumas pessoas que talvez pela primeira vez compareceram, estão aqui conosco. Alguém pela primeira vez conosco aqui hoje, fique em pé, por favor. Vai receber um abraço nosso, alguém vai lhe abraçar aí. Não se assente quando não ganhar um abraço, hein? Aperto de mão não serve, abraço. Até agora ninguém abraçou, estou de olho. Lá atrás também, né? Isso, receba o nosso abraço. Na galeria tem alguém? E se for um, depois 2, 3, 4, abraço nunca é demais. Né? Estou tentando trazer para entrevistar para o nosso programa de televisão a irmã Isabel Franco, que escreveu um livro sobre o poder do abraço. Eu até vou dar um no Rui aqui agora. Poder do abraço. Rui, para ilustrar como é que funciona isso. É isso aí, não faz bem? Mal não faz, né? Então, a gente às vezes acha que essas coisas não são importantes, mas elas são muito, muito importantes. E pergunto se há entre nós alguém que por esses dias completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, ou outra data que você julga importante na sua vida. Alguém assim? Para nós rendermos graças a Deus. Se houver, peço que venha aqui. Aniversário de? Está evidente, mas eu tenho que perguntar, né? Quantos anos? 5 anos. E parece que foi ontem. A frase é feita, mas é verdadeira, né? Mesmo sendo feita, a gente tem que repetir, não é verdade? E você, aniversário de casamento. Quantos anos? Amanhã faz 1 ano que eu estou casada no papel. Ah, 1 ano, um casamento civil amanhã. Seu nome é? Cláudia. Cláudia, bem-vinda, Cláudia. Aniversário de nascimento. Não vou perguntar mais nada, não sei isso, fique tranquila. Mas eu sei que posso perguntar, você eu sei que eu posso, mas eu não vou perguntar não. Valéria, parabéns também. Casamento, quantos? 31. 31 anos de vida conjugal. Vamos fazer as contas aqui. 31, ela casou com 25, 20. Dá quanto mesmo? Casei com 20. Casou com 20, é? Ah, tá brincadeirinha nossa aqui. Isso não tem a menor importância entre nós aqui. Então, nos alegramos muito com os irmãos. Depois, então, da oração, ao som de uma música instrumental, você pode vir aqui, abraçar a cada um, perguntar o nome da Tatiane, o nome da Valéria, o nome da Cláudia, né? O nome aqui do casal Viegas, nossa grande cantora, né? Prazer muito grande, Michele, ter você na nossa vida. Você também, menos, né? Ela é mais querida do que você há de convir, você tem que ficar no seu lugar, não é verdade? Você não canta. Ainda bem, né? Vamos ficar em pé, então, irmãos, vamos orar. Senhor, dirigimos a Ti a nossa palavra agora, palavra de alegria, palavra de gratidão. Gratidão pelo coro Novo Canto, que o Senhor tem abençoado a vida de cada um. Atualmente, nossa regente irmã Marilene Coelho, dando a ela força, vigor, sabedoria, capacidade artística para dirigir este coro musicalmente. Damos-te graças por todos desse coro, todas desse coro. Damos-te graças por esses irmãos que aqui se encontram, completando anos de nascimento, anos de casamento, de vida conjugal. Estão aqui porque reconhecem que chegaram até esse momento tão somente pela Tua graça. Te agradecem, nós nos juntamos a eles e também te agradecemos. Pai, agora te oferecemos esse culto, que ele fale aos nossos corações, quando dirigimos a Ti as nossas orações, as nossas canções, quando lemos a Tua palavra, que nós falemos a Ti e o Senhor então nos fale. É o que nós queremos nesta noite te pedir, oferecendo-te as nossas vidas neste culto, em nome de Jesus. Pode vir aqui então, abraçar a cada um. Parabéns. Obrigada. Parabéns.
É muito bom quando você chega em algum lugar e você é bem recebido ali naquele lugar. Melhor ainda é quando você chega àquele lugar, seja ele qual for, e você percebe que ele foi preparado para a sua chegada. Que a sua espera, alguém esteve ansiosamente aguardando. E hoje nós temos 2 motivos para que fiquemos alegres em estar aqui. O primeiro é que vocês foram recepcionados, que me desculpe os outros, pelo grupo mais bonito dessa igreja. Alguns de nossos adolescentes estão hoje na recepção. Então vocês receberam o boletim e as boas-vindas por alguns de nossos adolescentes. E o outro grande e maior e melhor motivo de todos é que estamos aqui e viemos aqui para adorar o nosso Deus. E aí, Salmo 100 diz: entrai pelas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. E foi para isso que viemos aqui, para louvar o eterno Deus, e o faremos agora. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez
pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Você pode sentar. Como o pastor Israel já mencionou logo no início do culto, nós tivemos aí a programação com o nosso reforço escolar e, além das comidas típicas que pudemos saborear ali naquele sábado passado, tivemos também apresentações com as crianças na flauta, na dança, e em algum momento ali que as crianças estavam tocando a flauta, eu fiquei imaginando algumas coisas. E algumas perguntas me vieram à mente. Uma delas é: qual será a lembrança que essas crianças terão desta igreja daqui a alguns anos, quando elas estiverem adultas, com as suas famílias já formadas? O que elas vão lembrar desta igreja? Eu acredito que vão ser boas lembranças. Lembranças de uma igreja que acreditou nelas, de uma igreja que investiu na vida delas, lembranças de uma igreja que proporcionou uma nova perspectiva na vida daquelas crianças. E assim como esse projeto que nós temos aqui, nós temos outros projetos, aliás, vários projetos, todos eles envolvendo a perspectiva missionária. A nossa intenção é que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas. Por isso nós temos vários missionários aí espalhados pelos 4 cantos dessa terra. E aí eu estou dizendo isso porque nós vamos ter agora o nosso momento de dedicação, de dízimo e oferta. E é importante que mantenhamos a nossa fidelidade a Deus, porque é através dela que todos esses projetos podem ser, então, desenvolvidos, através da fidelidade do povo de Deus, da fidelidade desta igreja em compreender o mandamento de Jesus que diz: ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O projeto do reforço escolar, penso eu, é só um início, o início de uma nova perspectiva, de uma mudança de pensamento, de estrutura familiar, que essa igreja está desenvolvendo na vida daquelas crianças. Mas a preocupação dessa igreja vai além disso também. Há os ensinos da palavra de Deus, dos princípios éticos e morais, que também são repassados a essas crianças e a essa geração.
Então, se você veio preparado para esse momento, você pode então agora pegar o seu envelope, colocar a sua oferta, o seu dízimo, que enquanto nós estivermos ouvindo uma música instrumental logo após a leitura bíblica que vamos fazer conforme está no nosso programa, você vai poder então vir aqui e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Então, é nessa perspectiva que eu te convido a ler o texto bíblico que está aí impresso no boletim, conforme a indicação. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho que crê tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se eu pudesse resumir a Bíblia em um versículo, eu usaria esse. Penso eu que há, nesta verdade bíblica, final da história do resgate de salvação daquele homem chamado Zaqueu. Eu vim para salvar aquele que estava perdido. Penso eu que resume toda a história bíblica, todo o propósito de Deus para nós e para aqueles que ainda também dependem da salvação. Por isso nós precisamos fazer com alegria, não buscando ser abençoado, mas porque já fomos abençoados. Então você agora poderá vir aqui à frente e fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Os irmãos podem então levar as salvas. Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem mantido o nosso coração a fidelidade de servir ao Senhor. E os nossos dízimos, as nossas ofertas que acabaram de ser entregues, são respostas àquilo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Muito obrigado, que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê orientação para investir esse dinheiro na sua obra da melhor maneira possível. E que o seu nome seja, acima de tudo, glorificado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
mas a todos quanto receberam, aos que creem no poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Posso me orgulhar, se não na cruz de Cristo, não encontro graça que refaz, se não na cruz de Cristo, a morte eterna mereci, mas pela plena recebi. Não encontro paz e retidão, senão na cruz de Cristo, senão na cruz de Cristo. Segurança não encontrarei, senão na cruz de Cristo. Não existe abrigo para mim, senão na cruz de Cristo. Sua voz jamais ouvi, ao ser chamado eu atendi. Divina canção não posso ouvir, senão na cruz de Cristo, senão na cruz de Cristo. Caminhamos juntos para o mar, seguindo a cruz de Cristo. A vitória vamos conquistar, seguindo a cruz de Cristo. Perante o trono de esplendor, adoraremos ao Senhor com gratidão por seu favor. Glória à cruz de Cristo, amor à cruz de Cristo, o amor à cruz de Cristo. Salvos pela Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Queria pedir à minha igreja para a gente fazer essa oração agora, junto com o salmista, este clamor. Vamos ler juntos.
Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Senhor, Tu conheces as nossas vidas mais do que nós mesmos. Tu conheces nesse momento as aflições que alguns que conosco cultuam aqui nesse lugar de culto ou pela internet estão experimentando. Aflições, às vezes, para as quais não vemos uma solução. Como ouvimos agora, vem transformar esta situação. Onde há doença, que o teu poder possa se manifestar. Onde há conflito, que a tua paz possa se colocar como a mais alta nos corações. Onde há medo, que o Senhor possa infundir segurança. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações. Então, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós colocamos a dificuldade, a dor, o sofrimento de cada pessoa que juntamente comigo dirige a Ti agora o seu pedido. Abençoa e transforma. Te rogamos em nome de Jesus. O amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
começar falando de uma palavra. Essa palavra é teofania. Theos, Deus. Faneia, fania, surgimento, manifestação, aparecimento de Deus. Quando Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, ele experimentou uma teofania. Deus lhe aparecendo. Quando eu ouvi, hoje por volta das 6:30, ou um pouco antes, esta música de Theodore Dubois, em tradução de John Sutton, que foi aqui de nossa igreja, escrita essa ópera em 1867, eu experimentei uma teofania. E quando escutei de novo agora, perto das 8 horas, outra vez, uma das 7 palavras da cruz, que é também o título da ópera de Theodore Dubois, experimentei de novo o mesmo sentimento de estar na presença viva de um Deus vivo que nos arrebata para pensar na grandeza do seu amor. Por isso, eu sempre uso uma expressão que as pessoas que recebem minhas mensagens já conhecem. S-D-Q. O D maiúsculo. S-D-Q. Se Deus quiser. Nós planejamos a nossa vida. Nós temos que planejar a nossa vida. Mas nós pomos e Deus dispõe. Nossas vidas têm que estar prontas para as teofanias, para quando Deus nos aparece. Nos arrebata, nos enleva e nos leva a penetrar um pouquinho na profundidade do seu amor. Talvez você também tenha sentido o que eu senti ao ouvir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como aconteceu então no primeiro culto desta tarde, noite, e agora de noite, eu não pude e agora também não posso pregar o que eu tinha planejado depois do planejamento. Porque o meu planejamento primeiro era pregar sobre a leitura da Bíblia, o esforço que eu tenho feito nas últimas semanas. Depois de ver a ordem de culto, mas sem conhecer essa letra, eu mudei para Apocalipse 14 para falar sobre o amor de Jesus Cristo, o Cordeiro. E ouvindo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, eu não posso pregar senão sobre o perdão. Fiquei pensando se devia, nesse segundo culto da noite, voltar ao meu tema para o qual preparei uma mensagem, o Cordeiro, ou se deveria ainda insistir no tema anterior. Em seguida, logo após o primeiro culto, eu recebi algumas mensagens. 2, na verdade. Uma disse assim: agradeço a Deus por permitir-me participar especialmente deste culto a Ele, pelos louvores e principalmente pela mensagem, utilizando-o, Pastor Israel. Peço que continue orando por mim,
para que me dê e alcance isso com a ajuda de Deus, sabedoria, santidade, que eu consiga exercer o perdão, assim como Ele perdoou e continua a nos perdoar. A outra mensagem, a pessoa deu um título, mensagem de cura. Escreveu essa pessoa: impossível não se sensibilizar diante de tão forte mensagem de amor, cantada e pregada. Deus está falando aos nossos corações que precisamos desta cura através do perdão a nós mesmos. Eu preciso desta cura. Estou assistindo online, pois não fui à igreja, dá o seu motivo e termina assim: ó, grande amor de Deus por nós. Aleluia! Várias exclamações. Eu sei que quando o perdão é o tema, nós todos ficamos ligados, porque não há nenhuma pessoa aqui, a começar por mim, incluindo os coristas, os músicos, cada participante desse culto, os câmeras, todos que atuam desde a recepção nesse culto, que não tem uma história pessoal em relação a esse assunto do perdão ou da falta de perdão. Nenhum de nós. Não há nenhuma pessoa aqui que não foi ferida, que não foi magoada. Nenhuma. Só se não viveu. Mas quem viveu foi magoado, se injusta ou justamente, se voluntária ou não intencionalmente pelo outro, não importa. E é possível que todos nós aqui, se não a maioria, já ouviu relatos de que suas palavras, seus gestos também magoaram outras pessoas, mesmo sem você o saber. Por isso, é muito valioso recordarmos que uma das 7 palavras de Jesus na cruz, registrada esta por Lucas, foi precisamente: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus nunca pecou. Foi o único em toda a história da humanidade que nunca pecou. Como todos nós, foi muito, talvez mais do que nós, tentado, mas nunca pecou. Digo isso porque esse texto nos diz que Jesus, ao pedir ao Pai que perdoasse aqueles que o matavam, que faziam a sua vida agonizar, que faziam o seu sangue do seu corpo jorrar, que fazia que ele sentisse dores insuportáveis, Jesus disse que essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Ou Jesus mentiu, e essa hipótese inexiste, ou de fato aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, e nós só temos uma escolha. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Essa história nós a encontramos em Lucas 23, também encontramos em Mateus, também encontramos Mateus 27, em Marcos 15 e também encontramos em João 19. No entanto, como já mencionei, esta frase, Pai, perdoa-lhes, só aparece no relato do evangelista Lucas. A história é conhecida. Enquanto levavam Jesus, eles agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Jerusalém fica numa fortificação a 700 metros em relação ao nível do mar Mediterrâneo. Naquela época, era completamente cercada por um muro com algumas entradas, e algumas dessas entradas davam para áreas rurais, para campos. Simão de Cirene estava na sua propriedade, talvez morasse então dentro da cidade fortificada de Jerusalém, e tinha uma propriedade agrícola fora da cidade. Voltava ele então do seu trabalho, quando ele viu aquela multidão de pessoas e viu que algo estava acontecendo, não conseguia divisar tão bem, aproximou-se, no que se aproximou, foi agarrado
e colocaram nas costas dele a cruz de Jesus, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus, que ia, portanto, na frente, sem essa haste superior, que era a cruz carregada, uma vez que a haste vertical já estava no lugar da agonia. Diz ainda Lucas, no verso 27 do capítulo 23, que estou lendo, que um grande número de pessoas o seguia, isto é, a Jesus, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Então Jesus voltou-se e disse a elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus se referia então aqui às consequências de uma vida sem perdão. E aqueles que ali estavam levando-o à morte, naquele momento eram pessoas sem perdão, cujo destino estava aqui já traçado, a menos que pedissem perdão. Isso se aplica a cada um de nós. 2 outros homens, verso 32, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, um lugar que não sabemos com precisão aonde se localiza em Jerusalém, mas diz a Bíblia que se localizava fora do muro da cidade, ali então o crucificaram. As tradições cristãs separam 2 lugares para esse ato da crucificação de Jesus. Uns o colocam dentro da cidade e outros o colocam fora da cidade. Este colocado fora da cidade foi descoberto por um general chamado Charles Gordon no século XIX, quando, servindo no Oriente Médio, visitou Jerusalém e avistou de onde estava uma forma de caveira num muro, num monte fora da cidade, das cercanias da cidade, e ele fotografou com os recursos daquela época, e de fato parecia muito com uma caveira, quase 2000 anos depois. Força do vento, a força da chuva. Então é muito provável que esse nome derive dessa forma do monte, que o general conseguiu então fotografar e que hoje ainda pode ser visitado, mas só com muita imaginação se pode perceber esta figura ali representada, como eu disse, pela força dos ventos, da areia, da erosão própria do tempo. Um à sua direita e outro à sua esquerda, então, crucificaram. Jesus então diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo ou não sabem o que fazem. Não se refere Jesus aqui aos criminosos, que nada estavam fazendo naquele momento. Eram seus algozes, os que gritaram: réu de morte, crucifica-o. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E o texto continua aqui, então, eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes, e o povo ficou observando, e as autoridades ridicularizavam a Jesus. Qual a reação de Jesus? Eu convido você a, por um breve momento, transportar-se no tempo e ver-se com os braços abertos, as mãos pregadas de cravo, os pés igualmente cravejados, o fôlego faltando, o sangue jorrando, e as pessoas gritando que você é réu de morte. O que você fez para merecer a morte? Pensando aqui como Jesus? Nada. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nos ofendem e nós merecemos, é uma coisa.
Mas quando nos ofendem, e nós não merecemos, é algo que nós não conseguimos esquecer. Por isso há pessoas que passam a vida inteira tentando provar que não são aquilo que disseram que elas são. Perdem a sua vida tentando reparar o mal que lhe foi feito, buscando que a sua inocência seja proclamada. Jesus estava a minutos de morrer. Eu disse que ele foi tentado como nós somos tentados. Jesus foi tentado, diz a Bíblia, no deserto quando começou o seu ministério. Jesus foi tentado no Getsemane quando orou para que o Pai, se fosse possível, o livrasse da morte. A Bíblia relata isso. Mas eu gostaria de imaginar, e você comigo, que quando ele ouviu réu de morte, crucifica-o, e que o seu sangue caia sobre nós, que ele também foi tentado a dizer, que o sangue caia sobre eles. Que Deus dê a eles o que estão agora me desejando. Que o Senhor faça justiça a mim, porque Ele sabe que eu sou inocente. E morreria amargurado. A tentação de Jesus era morrer amargurado. Mas Ele venceu esta tentação. E nós podemos vencer também. Pode ser que algumas pessoas aqui morram amargurados. Mas essa teofania, esse aparecimento de Deus hoje através dessa música, da leitura da Bíblia, é um convite, tal teofania, para que, como Jesus, também oremos, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus, como eu, como você, também foi tentado em não perdoar. O apóstolo Paulo diz que algumas pessoas serão salvas como que pelo fogo. Ele não dá mais detalhes. Eu posso imaginar que entre estes são aqueles salvos que não perdoam. Aqueles salvos que vão entrar no reino de Deus com uma ferida na sua alma que poderia ter sido curada aqui e não foi. Penso que essa frase de Jesus nos convida a pensar nas nossas próprias vidas. Primeira mensagem da cruz. Jesus nos perdoa. Jesus perdoou aquele ladrão na cruz que fez uma oração meio mambembe. Ele nem pediu perdão direito. As suas palavras não revelavam o seu coração, mas Jesus viu o seu coração. Quando ele disse que Jesus se lembrasse deles no paraíso, era um reconhecimento que Jesus podia mudar o seu destino, mesmo após o segundo tempo da prorrogação, quem sabe no último pênalti a ser batido, depois de todo o jogo desenvolvido. Jesus olhou o coração, Pai, perdoa-lhes. Mas eu espero que você não queira esperar por esse momento, porque aquele ladrão não teve nenhuma teofania na sua vida, não teve nenhuma oportunidade como essa que nós hoje estamos tendo. Jesus nos perdoa. Diz a Bíblia que o meu pecado, os nossos pecados, fazem uma parede, um muro, talvez um muro muito grosso, talvez um muro muito alto que chega aos céus, que nos separa de Deus.
Mas o que Jesus Cristo fez? Ele detonou esse muro. Ele implodiu esse muro, que caiu todo assim. Nem a poeira tem mais desse muro. Por isso podemos entrar na casa do Pai. Por que vamos colocar porteiras onde não há? Muros onde não há? Trancar os portões onde não há portões? Quando aquele filho pródigo da história maravilhosa que Jesus mesmo contou, volta à propriedade do seu pai, não tinha um muro impedindo. Não teve que tocar a campainha. Não teve que gritar. Não teve que bater com força para ser ouvido. Estava aberta. Porque Jesus abriu o portão. Para a casa do Pai não há mais nenhum portão, nenhuma parede, porque a cruz derrubou a parede. Nenhum muro, não há nada mais que nos separe. Porque Jesus, quando nós pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Talvez você aqui ainda não experimentou esse perdão. Esta é a noite. Mas eu quero dizer mais ainda. Jesus nos ensina a perdoar. Mais ainda, Jesus é o nosso modelo de perdão. Quando nós pegamos os ensinos de Jesus ao longo dos evangelhos, nós vemos que um dos seus temas é o perdão, sabedor dele das nossas dificuldades, em quaisquer idades. Quando nos ensinou a orar, colocou que um dos pedidos a fazer é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele chegou a radicalizar, dizendo que o nosso culto não é aceito se nós temos algo contra o nosso irmão, ou o nosso irmão tem algo contra nós. Se isso não foi resolvido, o nosso culto não é aceito por Deus. Ele nos ensina, portanto, a amar. Mais do que isto, ele se coloca como um modelo, por isso ele diz: perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. Se nós queremos perdoar, nós temos que fazer como Jesus fez. Ele não disse assim: Pai, quando esse povo que gritou crucifica-o, pedir perdão, por favor, perdoa-o. Não foi essa a oração que nós às vezes fazemos. Se vier a mim me pedir perdão, eu então perdoo. Mas isso qualquer um faz, diria Jesus. Os pagãos também fazem isso. Mas Jesus é modelo porque ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele toma a iniciativa e fica livre. Quem não perdoa, guarda dentro do seu coração uma ferida viva, uma úlcera de ódio. Podemos suavizar, colocar adjetivos que suavizem, mas não há outra palavra a não ser ferida, a não ser um tumor dentro do coração que lateja como um dente inflamado. Eu estava pensando sobre esse assunto hoje de manhã, sem saber que ia pregar sobre ele. Então me veio um pensamento. As pessoas que mais têm dificuldade de perdoar são as pessoas melhores. São as pessoas que procuram ter uma vida correta, procuram ter uma vida justa. Essas pessoas têm mais dificuldade de amar, porque esperam dos outros a mesma atitude. E quando não são alvos da mesma atitude dos outros para com elas, a decepção, a frustração, a dor de tal modo se agigantam na sua alma que não conseguem se livrar. É uma tentação a ser vencida. Como Jesus venceu a dele. Perdoar inclui perdoar-se
a você mesmo. Se Jesus já perdoou você, por que você carrega um fardo que não existe mais? Há alguns anos, eu fui operado e fiquei livre dos óculos. Quero que eu use de novo, estou resistindo. Mas eu me lembro que durante alguns anos ainda, já sem óculos, eu acertava os óculos. Há muitos de nós que já fomos perdoados, mas vivemos como se não tivéssemos sido perdoados. O peso já foi retirado das costas, mas ainda andamos encurvados, como se Jesus, na cruz, não tivesse nos tirado o fardo. O perdão, portanto, nos envolve a nós mesmos. E hoje mesmo eu ouvi a seguinte expressão de uma frase: eu não me perdoo. Que cometeu uma falha boba. Eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Mas Jesus já perdoou. Eu sou melhor do que Jesus. Jesus é muito bobo, muito mole, ele perdoa. Eu não. O negócio comigo é A com A, B com B. Jesus é Deus, né? Mas é o nosso modelo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sabe o que fizeram depois disso? Tiraram as roupas de Jesus e sortearam entre a plebe que gritava: crucifica-o. Não mereciam ser perdoados. Como talvez algumas pessoas que nos ofenderam não merecem ser perdoados, que continuam ofendendo e magoando a você ou a outras pessoas. E Jesus, de igual modo, perdoou, sabe o que ele ganhou? Arrancaram a roupa dele, deixaram-no praticamente nu sobre a cruz. Jogaram assim, como se joga o buquê de noiva. Quem quer pegar? Mas o perdão já estava dado. Jesus foi tentado, resumo, a não perdoar e venceu, como você também pode vencer. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Nós podemos pedir perdão a Ele, que nos perdoe de cada um dos nossos pecados. Nós podemos pedir a Ele que nos ensine a perdoar e nos ajude a segui-lo como nosso modelo de homens e mulheres que perdoem. Por isso Jesus pôde dizer: tudo está consumado. Quem perdoa é livre. Quem não perdoa é escravo. Quem perdoa é senhor. Quem não perdoa é escravo. Por mais razão que tenha, é escravo. E quem perdoa, tendo ou não tendo razões humanas para fazê-lo, é livre. O que é que nós escolhemos? Vamos cantar agora: só em pensar em Ti, Jesus, sinto alegria e paz. É bem melhor teu rosto ver, descanso Tu me dás. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, quero lhe convidar a refletir e a pensar sobre isso. Pode ser que aqui entre nós
alguém haja que diante deste aparecimento de Deus, dessa teofania, essa mensagem cantada e anunciada sobre o perdão, resolva nessa noite dizer: Senhor, eu sei que não há mais um muro que nos separa. Eu quero entrar na casa do Pai. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser um homem ou mulher salva pelo Senhor. Quem sabe você nunca tomou na sua vida essa decisão. Quer fazê-lo agora? Eu lhe convido, enquanto cantamos essa música, cantaremos sentados como nos encontramos, onde você estiver, você possa se levantar. Vamos orar depois por você. Pode ser. Eu sei que é muito difícil a gente admitir isso, muito difícil. Que haja aqui alguém com dificuldade de perdoar. Seja algo que foi vítima recentemente ou há muitos anos. Uma ferida aberta há poucos dias ou há décadas. E você tem tentado ao longo da vida ficar livre disso, mas a ferida continua aberta. A inflamação continua latejando. E você quer que Deus lhe dê sabedoria e santidade para ficar livre da mágoa e da dor, para ser um homem ou uma mulher livre. Fique em pé também. Vou orar também depois por você. Vamos cantar então.
vou orar então por você. Talvez você queira ficar em pé, queira ficar de cabeça baixa, não importa. É o seu coração. Vir aqui, vamos orar por você. Se você quer se ver livre dessa ferida do seu coração, eu não tenho poder para livrar você da sua ferida, mas Jesus tem. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a perdoar. Leva-nos a tomar a iniciativa de pedir perdão a quem nós ofendemos. Faz-nos perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo que não nos peçam perdão, segundo o modelo de Jesus. O modelo é muito elevado para nós, Senhor. É Jesus. Mas nós queremos segui-lo. Pedimos a tua ajuda todos os dias, para que vençamos a tentação de guardar rancor, mágoa nos nossos corações. Então, Pai, perdoa-nos e nos fortaleces para que perdoemos. Toma a cada uma que precisa que o teu Espírito Santo ministre ao seu coração para ser um homem que perdoe, uma mulher que perdoe, um cristão, uma cristã que perdoe, para que essa realidade saia do desejo e seja algo vivo na vida desses que te pedem agora. Senhor, essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Deus a todos, a todas abençoe. Pode se assentar. O coro pode continuar ainda em pé, porque eu vou fazer um pedido. 2, na verdade. Quando vocês leram aqui essas músicas, vocês viram um monte de nomes aqui. Mas tem 2 nomes aqui que têm a ver com a história de nossa igreja. Já mencionei John Sutton, foi missionário no Brasil, e um tal de Rolo Júnior. É Irã Rolo Júnior, que está aqui. Eu vou lhe convidar para vir aqui, porque ele vai fazer a oração final de nosso culto. Eu vou pedir ao coro, não é algo fácil para mim. Por que não é algo fácil para mim? Já contei aos irmãos que o livro mais poderoso que eu já li na minha vida, fora a Bíblia, foram os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Eu nunca mais consegui reler o livro. Eu olho e fecho. Não tenho coragem de ler o livro de novo. Fiquei pensando nessa música. Então vou romper o meu receio e vou pedir para cantarem a música de Théodore Dubois. Pai, perdoa-lhes. E depois então o Irã vai terminar com uma oração.
Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença para Te suplicar que nos perdoes. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós fomos um daqueles que fomos responsáveis por levar Jesus Cristo até a cruz. Nós não estávamos lá fisicamente, não estávamos vivendo naquele tempo. Mas foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos erros, por causa das nossas limitações, que Ele foi até a cruz naquele momento. E o poder do perdão daquela hora nos atinge até hoje. E nós te somos tão gratos por isso, ó Deus. Porque esse perdão está disponível hoje, porque ainda hoje nós podemos dizer: Pai, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Ainda quando temos a intenção, o desejo de te agradar, existem momentos quando nós erramos o alvo, quando nós saímos do caminho que tu queres, e quando nós fazemos coisas que não te agradam. E por isso nós te pedimos: Pai, perdoa-nos. Senhor, nós suplicamos o Teu perdão para aqueles momentos quando nós somos tão duros e tão difíceis em perdoar uns aos outros. As falhas, elas existem nas nossas vidas e fatalmente nós vamos ofender alguém. Às vezes fazemos intencionalmente. Quão difícil é admitir isso. Mas há momentos quando nós o fazemos não porque tivéssemos o desejo de fazer, mas terminamos ofendendo alguém, machucando alguém, criando uma ferida. E para essas horas, ó Deus, nós te pedimos que tu nos perdoes. Pai, perdoa-nos. Porque nós não sabemos o mal que estamos fazendo ao outro, quando nós deixamos de perdoar. E Pai, perdoa-nos porque fazemos mal a nós mesmos, quando não exercitamos o perdão. Porque sofremos, porque lutamos, porque nos abatemos e nós sabemos que os mais sacrificados em não perdoar somos nós mesmos. Por isso nós suplicamos a Tua direção para as nossas vidas, para termos esse amor por nós mesmos, para termos esse amor pelo próximo e para termos um amor ainda maior por Ti. Obrigado pela mensagem dessa noite, cantada, falada, os textos bíblicos. E obrigado, Deus, porque Tu continuas a falar aos nossos corações, porque a Tua maneira de vir até nós e de falar e de se comunicar conosco, ela ainda é viva e é real nos nossos dias. E obrigado a Deus porque a teofania não se limita aos tempos bíblicos, mas ela é real ainda hoje, ela acontece ainda hoje no nosso meio. Por isso nós te agradecemos e suplicamos as Tuas bênçãos e a Tua direção, para sermos um povo segundo o Teu querer, para sermos um povo que há de ser reconhecido pela capacidade de perdoar. E para sermos um povo que anda segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus oramos. Amém.